Pessoal, estamos aqui muito felizes de dar início à jornada do iFood Benefícios, com vários conteúdos riquíssimos da gestão de pessoas, de cultura, de liderança, para que vocês acompanhem conosco e aprendam junto com quem faz acontecer. Temos aqui duas feras convidadas, Sheila Santos, co-host do PowerCast, Gustavo Fermino, meu amigo, diretor de recursos humanos da MetLife Brasil, e o tema de hoje é o Quiet Quitting. O que é isso, né? Demissão silenciosa, saída silenciosa. É aquele momento em que o colaborador está ali na empresa, mas a alma dele não está mais. Ele poderia dar aquele gás a mais, mas não está com vontade de dar, porque algumas coisas ocorrem que acaba levando essas pessoas a terem esse tipo de comportamento, de atitude, né? Antes de entrar nesse tema, eu vou deixar vocês dar as boas-vindas aí, se apresentarem, né? Falarem um pouquinho de vocês e da alegria de estar aqui conosco no iFood. Primeiro você, Sheila, muita gratidão por estar aqui conosco. Você que é uma fera aí no mundo das mídias sociais, né? A gente segue aí o seu PowerCast. Dá boas-vindas aí para a galera do iFood. Primeiro quero agradecer vocês, né? O convite do iFood, que também é o nosso parceiro, que também vem aí galgando e trazendo ajudando muita gente também, né? Principalmente a galera do RH que adora. Tenho certeza que cada vez mais. O PowerCast vem nesse universo do empreendedorismo e eu estava batendo um papo aqui nos bastidores com as meninas que a gente tem um quadro de wellness, vai fazer 3 anos agora, entendendo que o nosso país é o país mais ansioso do mundo e que a gente está precisando cada vez mais desse autocuidado, né? Então é um prazer estar aqui. Nosso canal sempre está aberto e também quero vocês, já fazendo um pitch aqui, convidá-los. É um prazer enorme estar dividindo esse dia com vocês. Boa ideia, hein? Repetir esse painel aí ó, no mundo do PowerCast. Vai ser legal, vai ser legal. Bora, Gustavo. Obrigado, gente, pela oportunidade. Que bom estar com vocês aqui. Prazer, Sheila, Adriano. Prazer rever meu amigo. Eu sou Gustavo Fermino, diretor de RH da MetLife, da operação aqui no Brasil. MetLife é uma companhia de seguros há mais de 100 anos aí, global. E aqui no Brasil, inclusive, a gente tem uma proposta de valor muito forte que é oferecer para os funcionários de diversas empresas uma saúde holística, bem-estar, qualidade de vida através de uma gama de produtos aí que fazem muito sentido. Que bom estar com vocês aqui, falar sobre um tema importante, sensível e vamos lá, vamos embora. Emenda aí você já deu um spoiler para a galera ali fora do como você vê esse tema. Eu achei bem legal o que você trouxe. Passa aí para a galera. É um spoiler um pouco direto, tá? Quiet Quitting, na minha opinião, e de alguns colegas que eu converso bastante, não é frescura, não é mimimi. Porque vem muito, né? Não, mas agora a geração mais nova, a geração Z, essa moçada, não está muito afim, não está muito comprometido. Gente, para. Eu sei que muitas vezes a rede social, a mídia, até coloca alguns nomes, né? Coloca uma embalagem para algumas coisas, que até ajuda a gente a entender, né? Mas, de verdade, o tema é importante porque ele não é frescura. Ele é algo que impacta a sociedade, impacta a economia e impacta o indivíduo, de certa forma. E as empresas são feitas do quê? De gente. Então, de fato, é um trabalho que a gente tem que olhar como líderes, como recursos humanos, para conseguir entender isso melhor, conhecer e ajudar a reverter esse cenário. E você, Sheila, como vê esse tema? Você vê também como uma frescura, como um modismo, ou você vê como uma preocupação real? É tão preocupante esse quadro que, como eu disse há pouco, o Brasil está entre os 3 maiores de ansiedade, que a empresa que não enxergar isso como uma preocupação é um grande problema, né? A gente fez o nosso primeiro PowerCast envolvido a parte de wellness, com a saúde mental, e foi assim, de um jeito muito sutil. Foi uma jornalista, a Isabela, que vocês devem conhecer. Ela teve um burnout ao vivo, à época ela era da Globo, e esse episódio viralizou. Para quem não conhece, nosso canal, o PowerCast, ele é sobre empreendedorismo, e hoje ele está como o maior canal de empreendedorismo, com muita honra, do Brasil, com Mulheres à Frente. E a gente traz muitas pautas importantes. Quando viralizou tanto de uma forma, a gente viu que, putz, realmente é uma dor muito grande e as pessoas querem saber cada vez mais sobre esses assuntos. Até um assunto para ela se autoajudar, né? Não só para a empresa, mas para saber como que você faz para ter o seu momento para desafogar, sabe? Então, é muito importante. Nós temos esse quadro há 3 anos, abre todos os nossos talks também e esse ano virou lei, né? Então, o meu ponto de vista é absurdamente necessário. Eu que trabalhei, estou com um bebê em casa de 1 mês e
17 dias. Parabéns. Qual o nome? Obrigada, Antônio. Antônio, boa. Meu primeiro bebê, trabalhei até o dia que eu pari. Então, assim, eu amo o meu trabalho, não enxergo o meu trabalho como um problema. Pelo contrário, eu tenho muito amor a ele. Então, eu acho que as pessoas, quando a gente passa muito mais tempo dentro do trabalho, né? Ela tem que ser vista, ouvida, e realmente a gente tem que enxergar essa parte de saúde mental como um grande auxiliador, né? Porque como que você vai trabalhar se você não estiver bem, né? Então, eu acho que as empresas têm que ter cada vez mais entendimento sobre esse assunto para conseguir implementar dentro delas. Muito bom. Você sabia que essa pessoa que você citou é uma grande amiga minha? Maravilhosa. E, curiosidade, maravilhosa. ela acabou de ter o Antônio dela também. Então, sim, que o bacana. marido dela fez Sim. parte do nosso último talk aqui em São Legal. Paulo. E ele falou, Sheila, vai nascer na mesma semana, o mesmo nome. E aí, quando eu mostrei o quarto do meu filho na internet, eles mandaram, Sheila, o tema é muito parecido, a gente está muito assustado. Sim. Aí eu falei, olha só a coincidência, né? Uma cristicidade isso aí, né? Que lindo. Exatamente. Esse mundo é muito pequeno. Mas a gente fala muito disso, Sheila e Gustavo, da questão da vida pessoal, do equilíbrio, né? Eu comecei minha carreira na década de 80 ainda, sou um jovem mais experiente que vocês, há mais tempo, e naquela época a gente dizia de forma muito prática e direta, assim, deixe seus problemas lá fora, e aqui, né, a gente espera que você seja profissional. Isso mudou muito, né? E é graças a Deus que tem mudado e a gente tem procurado aprender com isso. Agora, voltando ao nosso tema aqui do Quiet Quitting, você, executivo aí de RH, como identificar isso ali no ambiente de trabalho e como agir, né, nas primeiras medidas quando se percebe que alguém está apresentando esses sintomas? Adriano, uma relação de trabalho é uma relação, ficou até redundante aqui, mas é uma relação, né? Entre a pessoa e o empregador são pessoas, né? Muitas vezes, até fazer uma comparação aqui, na vida fora corporativa, algumas relações elas se rompem e elas começam quando o indivíduo, de algum dos lados, entende que não vale mais a pena. Desistir. E aí entra a apatia, falta de energia, falta de compromisso, e aí isso pode gerar algumas decisões mais difíceis ou desastrosas. Não é diferente no mundo do trabalho. O quiet quitting é exatamente isso, né? Quando o indivíduo desiste, né? Ou não vê valor naquilo tudo, mas ao mesmo tempo está lá, faz o seu mínimo necessário, né? Um risco muito grande é quando um gestor não consegue identificar essa diferença e fala, poxa, não, mas a pessoa performa bem, né? Não está indo muito mas é que assim, né? Não brilha, não faz diferente. As pessoas têm dificuldade de tangibilizar o que é isso, né? Um passo muito importante e talvez muito simples, mas ele é importante, é o recursos humanos de uma empresa ajudar, capacitar os gestores, quem vai fazer isso é a liderança, não é o RH sozinho, né? A saber de fato ter conversas de verdade com as suas equipes. E não é de forma romântica, não, mas conversa honesta. Como está o entendimento? Como está o próximo passo? A partir das entregas, como que a pessoa se sente fazendo aquilo? Existem vários caminhos, né? Mas esse pode ser um primeiro muito simples, que é garantir o entendimento disso do RH para fora, e aí as equipes conseguem se falar um pouco melhor. Boa. O que você falou é o que a gente traduz como um ambiente psicologicamente menos inseguro. Menos né? inseguro. Possivelmente mais seguro. E a conversa, a escuta é fundamental para vocês de RH que estão aí nos acompanhando. E eu tive um caso, na minha última passagem executiva, que acabou há um ano atrás, na Minerva Foods, uma empresa global, você conhece bem, eu passei por uma das piores situações da minha carreira, porque nós demitimos uma pessoa que estava em depressão, estava com um quadro depressivo fortíssimo, e era mesmo que uma saída silenciosa, porque ele não contou para a empresa. E aí eu fui investigar, porque o pai dele entrou em contato com a empresa e falou, ele está em tratamento contra a depressão, e vocês o demitiram. Falei, ninguém na empresa sabia. E aí, para encurtar a história aqui, para os nossos ouvintes aqui, ele tinha vergonha, tinha medo de falar, só o pai dele sabia, nem a família sabia. Então aquilo ali mudou muito a minha cabeça, mesmo ali aos 50 e poucos do segundo tempo, a gente o trouxe de volta, a gente investiu num tratamento psiquiátrico para ele, e ele conseguiu recuperar a parte da carreira dele. Para mim foi um grande trauma no início e depois um grande aprendizado, né?
E Sheila, você tem feito um papel maravilhoso aí com a sua audiência, né? Você que trata desses temas também agora de bem-estar, né, de desenvolvimento pessoal. Como você acredita que isso possa ser identificado, melhor trabalhado, né, nas empresas, e como você tem ajudado com a sua audiência? Olha, dentro do nosso canal a gente aborda muito, inclusive mesmo que não é dentro do quadro de wellness, a gente aborda como líder, né, como CEO, founder, enfim, a galera de RH, implementa dentro das empresas, até para dar dica para as pessoas que estão assistindo, um formato para implementar dentro dela. Até porque a gente fala com diversos tamanhos de empresa, desde o microempreendedor até o grandão. Então, às vezes, é muito mais fácil quando a empresa é grande, que já tem vários processos aí definidos e que ela tem até um suporte, né, de RH dentro da empresa dela. Quando a empresa é muito pequena, às vezes ela não consegue dar um suporte tão forte, até porque não tem, às vezes, nem verba para isso, para cuidar do colaborador. Então, como que faz para cuidar de um colaborador de um jeito mais prático, fácil e também que consiga dar, né, incentivos? Então, o meu ponto de vista, dentro, né, do que a gente acredita das empresas, principalmente que possam dar esse suporte, é implementado principalmente a parte da terapia, né? Então, eu acho que eu faço terapia há muitos anos, eu acho que terapia é vida. Tanto que eu passei, né, estou passando pela parte do puerpério, as pessoas falam assim, olha, como que foi? Até eu estava debatendo esses dias com a minha terapeuta, ela falou, Sheila, não é que você está passando mais fácil, é porque você já se cuida há muitos anos, né? Então, acho que esse autocuidado de muitos anos que você faz terapia há 8 anos está sendo um reflexo, né, do seu autocuidado de muitos anos. Então, eu que sempre trabalhei com muita pressão, sempre trabalhei com muita coisa, ainda mais que eu faço a parte comercial, né? A gente sabe muito bem que é pressão o tempo inteiro. Tento me cuidar e ter uma rotina de qualidade. Então, eu, Sheila, como eu me cuido? Gosto de fazer esporte, sabe? Ter disciplina e rotinas que eu consigo implementar na minha vida. Agora, na parte da empresa, eu acho que as grandes empresas elas têm que ser muito exemplo e espelho para todo mundo do que elas podem fazer, principalmente de ter espaços que possam ser falados. Eu acho que a liderança, que a gente sabe que dentro da pirâmide vem muito da galera de cima para poder trazer isso para dentro das empresas, trazer vários tipos de benefícios que as pessoas principalmente têm o papel de fala, né? Então, eu acho que muitas pessoas passam, como você disse, não sabia, mas às vezes ela não se sente segura dentro do ambiente para poder falar, porque às vezes as pessoas possam pensar que ela não é tão boa o suficiente, principalmente o homem, né? Quando ele está passando por um momento difícil, que não consegue falar, daí volta a comunicação que você acabou de falar de novo. Então, eu acho que a comunicação dentro de uma empresa e a porta aberta para as pessoas ter a liberdade de falar, eu acho que, né, os líderes enxergarem muito isso. Então, eu acho que, passando aqui uma peneira perto da liderança que passa lá para falar sobre esse tema, eu acho que a comunicação é um dos maiores pilares e o acesso, né, para trazer sempre que as pessoas possam chegar com a porta aberta mesmo. Muito bem. Vocês estão vendo aí, galera, você que está acompanhando aí a gente nesse videocast aqui, nesse conteúdo aqui do Acrescenta, do iFood Benefícios, várias mensagens importantes, mas essa aqui para mim é muito marcante, da gente criar espaços saudáveis, honestos, abertos de conversa, de escuta e se cuidar. A Sheila tocou num ponto aqui muito importante. Eu lembrei de uma passagem, há uns 8 anos atrás, eu perdi o emprego e terminei meu primeiro casamento ao mesmo tempo. E eu falei uma vez num palco de um grande evento que eu fui demitido dos dois. E foi aquele silêncio. Enquanto eu estava indo para o valet, pegar meu carro, veio um cara falar comigo. E ele falou, Adriano, posso falar com você? Eu falei, claro. Ele falou, estou aqui em Outplacement pela empresa tal, e eu estou chocado como você falou nessa tua questão, né? Ou vulnerabilidade, que é a palavra importante agora, de ter sido demitido na frente de 1.000 pessoas, num congresso de governança corporativa, etc. E eu estou demitido há 6 meses, e só minha esposa sabe. E eu não tenho coragem de contar para os meus pais e para os meus filhos. Aí dei um abraço nele e falei assim, cara, vou te dar o telefone da minha terapeuta. Eu estou há 1 ano me cuidando, fazendo terapia. E por que eu estou trazendo esse caso aqui? Porque acho que você foi aí muito feliz, né, nessa questão do cuidado, do autoconhecimento, né, do equilíbrio para a gente buscar estar em outras áreas da vida, né? E isso principalmente para os homens, que ainda tem medo, né, da terapia, de se cuidar. Um preconceito também, às vezes, que vem aquela coisa de estar fraco, né? É isso.
E aí vem uma grande mensagem minha e da minha amiga Isabela Camargo. A gente gravou um videocast junto, o videocast que eu tenho, que eu também quero convidá-los a estar, é o Gente que Pode. E a gente passou uma mensagem muito forte. Não existe diferença, né, entre vida pessoal e vida profissional. Não tem como equilibrar, porque não são duas coisas numa balança. A vida é uma só, como ela muito bem diz. O que a gente tem que equilibrar são dimensões, objetivos profissionais, pessoais, familiares, finanças, saúde. E tudo isso nos leva a quadros mais desafiadores do que você já tem no trabalho, né? Você tem meta de eficiência, meta de receita, meta de encantamento do cliente interno, cliente externo, tem que implantar inteligência artificial, tem que lidar com tarifaço aí. Não é fácil. E ao mesmo tempo tem uma vida lá fora que é a mesma, né? Não é separada. Fazer para equilibrar isso tudo. Então, não só no aspecto da agenda de vocês com as lideranças, mas da mensagem final agora de cada um de vocês, a Sheila já falou um pouquinho, mas como você se cuida, como você lida aí com teus desafios também para poder estar melhor equilibrado, né, dentro do que é possível. Adriano, antes da gente tentar ensinar o outro, tentar ajudar o outro, a gente tem que ajudar nós mesmos. Se eu não for uma pessoa que estiver bem comigo mesma, ou um profissional que estiver bem comigo mesmo, eu não tenho condição de apoiar o outro. Né? A gente foi de terapia, acho que é um caminho natural. Fora do trabalho, atividade física, gosto de ir para academia de manhã, isso me energiza. Chego no escritório a 1000, mas isso é bom. Né? E quando eu puxo um pouquinho para dentro do trabalho, ao que eu me cuido, eu vejo que isso tem me ajudado nos últimos anos, pelo menos na minha carreira. Né? É ter boas conversas com as minhas lideranças, ou com pessoas que eu confio, né, sobre equilibrar expectativas. Pode parecer uma coisa muito simples, mas vou comentar que eu acho que faz sentido. A MedTech tem uma pesquisa anual. É uma pesquisa chamada BTS, é uma pesquisa que houve aí mais de 1000 profissionais sobre expectativa de bem-estar, benefícios, enfim. E o grande ponto é que a geração Z, 70%, está insatisfeita com o seu trabalho. E aí entre o Quiet Quitting e outros elementos. E, ao mesmo tempo, o que elas esperam é muito distante do que o empregador pode oferecer. E essa conversa muitas vezes não acontece. Obviamente que eu puxo para mim a responsabilidade, comigo primeiro. Né? O que eu estou fazendo, mas o que eu estou perguntando, pedindo, alinhando a expectativa. E aí, o que eu passo para quem está acompanhando a gente aqui, você líder, você RH, você colaborador, a frustração muitas vezes vem porque você não alinhou a expectativa. Né? Então, você poder ter essa conversa honesta e tomar as decisões que são consequentes disso, obviamente, são um caminho interessante. Pode parecer um pouco metódico que eu dividi, mas ele é um processo de autocuidado, eu imagino. Boa. Eu fico lembrando aqui, conectando com as falas de vocês, e me vem sempre algumas memórias, e essa é muito recente. Eu fui palestrar na Rio Innovation Week semana passada, e uma palestrante falou, né, que ela, fazendo uma pesquisa com jovens, perguntou qual a empresa do seu sonho para um jovem. E ele virou para ela e respondeu, eu não sonho com trabalho. Então, isso tem a ver com alinhar a expectativa. Totalmente, não está certo ou errado, né? Ele não sonha com trabalho, ok. Sheila, a última mensagem sua aí, eu sei que você deve ter preparado uma mensagem bem bacana aqui para a gente, para a galera que está nos assistindo sobre esse tema. Que mensagem final você deixa para a galera? Você já deixou mensagens importantes aí, para que elas possam aí se cuidar melhor, que eu acho que essa foi a grande mensagem aqui do painel. Eu acho, é clichê, mas vou repetir o que você acabou de falar. Esse olhar de você se ajudar primeiro é tão importante. Mesmo que... Eu acho que tem muita gente que fala assim, eu não tenho tempo. Eu acho que todo mundo, principalmente que mora em São Paulo, tem uma agenda sempre caótica. A gente sabe que tem um trânsito caótico, tem muitas coisas. Mas tente arrumar, acordar antes. Acho que a disciplina é primordial para você ter um autocuidado. Essa coisa de alimentação, da academia, parece clichê, mas realmente muda muito. Sabe, o quanto você se cuida é o quanto reflete para a sua vida, até do quanto você consegue colocar de gás no seu dia. Né? E que no dia a dia, de você dormir melhor, tudo isso contabiliza. E, realmente, para você estar dentro de um ambiente que você está trabalhando muito tempo, que você está sob pressão, que você pode ser do RH, mas você tem... O Edu passou uma lista aí, eu falei, nossa, eu sou besteirendo, caralho, tipo, você tem uma lista gigante aí de coisas para fazer, de metas, para ajudar a saúde da empresa, né? Então, que é muito de dentro para fora.
Então, o meu ponto de vista é: se cuide, realmente ache um tempo para você se cuidar. Eu acho que essa faz muita diferença, esse autocuidado, para ajuda você e o ambiente onde você está. Porque, realmente, uma pessoa feliz dentro do seu trabalho, ela acaba contaminando positivamente o seu time, né, a sua convivência e toda essa atmosfera que vai. Então, eu vejo que toda vez que a gente traz esses quadros tão importantes e sempre pelo menos no Power, que vem gente de todos os segmentos e gente de todos os lugares, é importante esse autocuidado, tanto dentro do trabalho quanto fora, porque não tem como a gente dividir a pessoa. É isso aí. Eu ressignifiquei uma frase que eu usava há 30 anos no meu mundo de RH em grandes empresas. Eu cuido das pessoas, eu enchi a boca. E aí eu aprendi 8 anos atrás que eu não cuido de ninguém, eu tenho que cuidar de mim. Cuidar de mim para eu ajudar o outro a se cuidar dele, inspirá-lo, educá-lo, recompensá-lo, reconhecê-lo nessa ação de cuidar, né? Então, em nome do iFood Benefícios, a gente quer agradecer você, Gustavo, você, Sheila, pelo papo. Foi maravilhoso. Obrigado. Vocês Obrigada. aí na audiência. Agora eu quero perguntar para você, Sheila, onde eles te acham aí, quem não te segue ainda nas redes sociais. Bora. O Powercast está em todos os streamings, também no TikTok e no Instagram, Powercast. Temos os talks pelo Brasil, ainda a gente vai ter agora em BH, com o Fazano Hotel, e depois, dia 11/11, em Curitiba. O meu pessoal é Sheila, com SH, sou interiorana, né? Mãe adora colocar os nomes diferentes. E espero vocês mandem recados para a gente também e compartilhem nossos episódios, curtem lá. E se inscrevam em nosso canal também. Obrigada por hoje e um papo super agregador sempre. A gente que agradece. E você, Gustavo? Você está nas redes sociais? Você me acha no LinkedIn, Gustavo Fermino, Fermino com E. Acha adoro aí essa o galera cara, de LinkedIn, esses né? conteúdos. Você LinkedIn sabia também. que aqui está o executivo de RH mais seguido do LinkedIn, né, Gustavão? Que incrível, que incrível. Isso aí, é muito conteúdo bom. Power. Muito obrigado a vocês. Quem não me segue ainda, Adriano Lima RH, também no LinkedIn e no Instagram. Muito obrigado aí pela sua audiência. E siga aí acompanhando os conteúdos do iFood Benefício. Vamos nessa. Valeu, galera. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Até breve. mais.